Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Como você está? Eu tô muito, mas muito melhor agora com você aqui com a gente. E olha só, nos próximos 30 ou 40 e poucos minutinhos, estaremos juntos e misturados aqui no Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, nós vamos falar aqui sobre o filme que chegou na semana passada e foi direto pro topo das paradas da Amazon Prime Video. O remake homenagem ou homenagem remake Roadhouse, traduzido por aqui como Matador de Aluguel. E para falar um pouquinho dos dois filmes e também trazer dicas de milhões para quem curte o trabalho do astro galã Jake Gyllenhaal, né? Eu aprendi nas entrevistas que não é Gyllenhaal, é Gyllenhaal. Eu trago para vocês a volta da nossa querida Lorena Borges, lá do A Tela que Habito. Seja bem-vinda de volta, Loris Lane. Oi, gente. Oi, Bruno. Oi, Sansa. Oi, JP. E oi, todo mundo que tá em casa. Estamos aqui de novo. Demorei, mas voltei. Demorou, mas voltou e voltou na hora certa, hein? Olha, hoje aqui também temos a presença sempre encantadora do nosso aniversariante do mês que atracou seu iate para poder gravar com a gente, ele, JP Carvalho. E aí, JP? E aí, pessoal? E aí, galera que tá nos ouvindo? Eu só queria dizer que um filme que se chama Matador de Aluguel, que não tem matador de aluguel, é golpe. Ó, e fechamos a mesa de hoje com o mestre da pancadaria desse podcast aqui, viu? Ele que é Metsu Patrick Swayze e Metsu Conor McGregor, Bruno Didário. Porra, brigadão pela apresentação, hein? Sensacional. Se eu fosse Metsu aí, estaria muito bem. Mas valeu, bom estar aqui de volta, pessoal. Ô, Brunão, o prazer é todo nosso, viu? Gente, antes da gente entrar com tudo na resenha de Matador de Aluguel, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler por aqui, mas, ao contrário do Dalton, a gente tá com a terapia em dia, então nós avisamos antes de começar, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! Before we start, do you have insurance? What? Your coverage good? Like, you have dental? Oh, haha. Is there a hospital? Is it, like, too far? About like 25 minutes, I'd say. I just slapped you. Are you all right? What? So you like to fight? You ever win? No one ever wins a fight. Muito bem, Amorex, o negócio é o seguinte. Num já longínquo 1989, que saudades, ano que boa parte dos nossos ouvintes engatinhava ou aguardava aí uma atitude de papai e mamãe, o filme Roadhouse virou uma pequena sensação nos Estados Unidos e, consequentemente, por aqui também. A história é bem simples, gente. Nós acompanhamos a jornada de um segurança de bar que chega como forasteiro numa cidade nova para tirar os briguentos do bar e livrar a cidade do vilão ricaço que se aproveita de todo mundo. Esse filme aqui, que também tá na Prime Video, esperando por você, conta aí com Patrick Swayze, Kelly Lynch e Sam Elliott no elenco principal e consegue a proeza de misturar com sucesso os gêneros faroeste, ação, comédia e suspense. Eu quero saber quem viu aqui. Eu vi. Eu sou da década de 80, né? Não vou falar de qual ano de 80, então Patrick Swayze fez parte da minha infância, pré-adolescência, muito marcante. Já tinha visto há muito tempo Matador de Aluguel, como diz o JP. É verdade esse bilhete, né? Porque não tem... Não é bem um matador de aluguel, mas enfim. E eu já tinha visto na época, mas não lembrava, né? Provavelmente eu ainda era bem mais nova nessa época. Mas agora eu revi logo antes de ver o remake. E aí talvez por isso minhas opiniões sobre o remake não sejam lá tão boas assim, porque eu estava bastante impactada pelo primeiro que eu assisti antes. Então, revi, né? Eu assisti primeiro o desse ano, com o Jake Gyllenhaal, e depois eu fui assistir o com o Patrick Swayze. Eu achei um bom filme, eu achei ambos bons filmes, não achei nenhum dos dois maravilhoso, assim, mas eu achei eles muito diferentes em questão de tom, basicamente. Então eles têm as similaridades, é uma adaptação, né, mas eu achei eles bem diferentes em vários quesitos, então eu não consigo dizer qual é melhor, porque eu acho que os dois têm muitos problemas, tanto quanto qualidades. Bom, JP, eu fiz o mesmo caminho que você. Eu vi também primeiro o novo. Primeiro, assim, eu realmente também não entendo por que Matador de Aluguel. Tô com vocês nessa. Mas, tirando isso de lado, eu vi primeiro o novo e depois eu vi o mais antigo. Mas eu já acho que o mais antigo ele é muito melhor do que esse novo. Realmente, assim, eu acho que a construção do personagem, os personagens secundários que tem, inclusive, que
ajudam nessa construção, fazem você entender melhor ali toda a dinâmica do filme, enfim, tudo que acaba acontecendo nele ali da frente, né? Por ser um filme antigo, eu tenho que trazer aqui, porque a minha esposa, toda vez que vê um filme antigo, ela fala, pô, tem muita fala machista e não sei o quê, então a gente tem que relevar esse tipo de coisa, realmente. Mas acho que juntando as cenas ali de luta e explosão do primeiro com esse roteiro mais bem feito, eu acho que ele consegue superar com uma vantagem grande aí, esse novo filme. Uma curiosidade, né, gente, do primeiro filme, 1989, ele tá bem no meio do sanduíche do Patrick Swayze, né? Ele faz primeiro o Dirty Dancing, né, que é um classicaço, principalmente aqui no Brasil, e em 1990 ele vai fazer Ghost, né? Então, no meio dos dois, ele vai gravar Roadhouse, estranhamente traduzido aí como Matador de Aluguel nas duas vezes. Poderia ter tido uma correção, mas seguiram aí a ordem. E JP, eu vou junto com o Brunão e com a Loris aqui, porque o primeiro filme, ele tem um charme, né, cara? A gente tem aquelas brigas de bar que de fato parecem uma briga de bar, e não uma construção de um octógono dentro de um bar. Todo mundo tem muito carisma, a garçonete tem carisma, o vocalista cego, e ele era cego de verdade, e tocava muito e cantava muito da banda, tem carisma pra cacete. Esse cara que ensina muita coisa, né, pro protagonista, o Dalton de antes, é o Sam Elliott, que é um baita de um ator, e ele, cara, exala carisma por todos os poros. O casal principal convence de fato, né, tem química. Aliás, tem uma cena de sexo, cara, que pra 1989 fiquei bem surpreso. E, cara, até a resolução do negócio como um todo, com a cidade voltando a tomar conta do que é dela, é muito mais interessante do que foi apresentado aqui, né? Eu vi a Isabela Boscov falando uma coisa interessante sobre remake. Cara, se você vai fazer um remake, tenta melhorar, né? Ou, no mínimo, tenta ficar ali no pau a pau. E, assim, eu sinto dizer, eu não sei o que aconteceu, gente, aqui com o roteiro. A gente vai falar muito mais disso ao longo da nossa conversa, mas ficou uma coisa meio estranha, né, Brunão? Meio robô, meio inteligência artificial, meio não sei o que tá acontecendo, mas isso é um papo pra daqui a pouquinho. E só mais uma curiosidade, totalmente aleatória, mas é porque a gente tá falando de Jake Gyllenhaal aqui. E Matador de Aluguel original saiu em 1989, que é o ano que nasceu a nossa querida Taylor Swift. Eu só queria deixar essa nota aqui. Tô vendo que a conversa vai ser boa, hein, gente? Seguindo, queridos, Roadhouse e a sua pancadaria de bar bombaram tanto que chegaram, inclusive, a virar meme do Peter Griffin no Family Guy. Roadhouse. E justamente por isso não foi difícil convencer a Amazon de bancar um remake. Uma das vítimas da justíssima greve dos roteiristas, o filme teve problemas aí na sua finalização que podem incomodar um espectador ou espectadora mais atentos. Mas a verdade, gente, é que ele está entre nós e traz uma história bem parecida com a original. O que muda, basicamente, é o passado do protagonista Dalton. Agora vivido por um anabolizado Jake Gyllenhaal, ele tem um passado como ex-lutador do UFC e ao invés de dormir numa fazenda, ele vai se hospedar em um barco caindo aos pedaços. Mas ele segue aí na missão de livrar o bar de briguentos e também de um ricaço que quer colocar o lugar abaixo para construir, olha só, um resort. Além do Jake e do diretor Doug Liman, ou Doug Liman, que é um workaholic aí da indústria e já fez de tudo muito, passando por Identidade Bourne, No Limite do Amanhã e Sr. Smith, temos no elenco a portuguesa Daniela Melchior, lá de O Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia 3 e também Velozes e Furiosos 10, o Billy Magnussen, das séries The Offer e Made for Love, e ele, o lutador profissional de MMA, Conor McGregor, interpretando aí uma versão completamente anfetaminada dele mesmo. Queria saber se tem mais alguém dessa produção que chamou a atenção de vocês, gente. Cara, eu gostei assim de duas atrizes, né, e personagens ali da história que eu acho que foram um pouco exploradas, apesar de ter um papel importante na história, que é a Hannah Love Lanier, desculpa se eu estiver falando o nome errado, que é a Charlie, que é a da livraria, e a B.K. Cannon, que é a Laura, a bartender. Eu acho que eles tiveram umas interações, mas eu acho que elas são personagens ali que eram muito importantes para a história, e principalmente eu acho que a Charlie, acho que até ficou um pouco mal explorada a relação deles pro decorrer da história, basicamente. Mas acho que foram personagens bem autênticas, de certa forma, quando apareceram no filme, e acho que essa autenticidade eu gostei bastante, assim, tanto uma atuando como bartender e a outra atuando ali na livraria, meio
meio diferentona, ali pode-se dizer assim. Eu tomei um susto um pouco grande quando eu vi o Post Malone ali. Eu não sabia que ele atuava, então aquela primeira cena de luta dele ali é extremamente complicada, porque, como eu disse, parece um gameplay, não é nada natural. E eu gostei muito da música dele no final, então fica aí o adendo. Eles não liberaram como um single, não entendi o motivo. Eu queria também falar sobre o Arturo Castro, que eu acho ele um ator muito simpático. Ele nunca ganhou nada de muito destaque. Ele estava recentemente naquele filme O Menu, com a Anya Taylor-Joy. E acho que o maior destaque que ele ganhou em uma série que eu assisti foi Mr. Corman, da Apple TV, que ele tem alguns episódios que são mais focados no personagem dele e ele tá muito bem. Aqui é um personagem mais secundário, mais engraçadinho e tal, mas eu achei que ele foi bom, levando em conta que nenhum dos personagens secundários são muito bons, né? É um filme extremamente focado no personagem do Jake Gyllenhaal, então os personagens secundários estão ali só pra levar a trama do ponto A ao ponto B. Mas eu ainda acho que ele conseguiu se destacar um pouco pelo timing de comédia dele, etc. Elas são jogadas lá e você não sabe pra quê, por quê. São totalmente desperdiçadas, igual várias coisas no filme que são jogadas ali e a gente não entende o motivo. Mas o coadjuvante que eu queria falar é que, na verdade, acabou roubando a cena, foram os músculos de Jake. E aí, o que eu achei, o que eu pensei depois que eu assisti o filme? Pra que tanto esforço? Pra que tanto esforço? Pra que tanta malhação? Pra que ficar, né, mostrando ele fazendo todos aqueles treinamentos e carregando caminhão e não sei o que pra fazer esse filme, gente? Pra quê? É o famoso muito barulho por nada. Certa a indignação. O comentário preciso da Loris, né? E assim, nem entramos nas análises do filme e já estamos aqui empolgados ou desempolgados. E vocês falaram, gente, dos coadjuvantes. Fazia muito tempo que eu não vi um filme com tanto coadjuvante. Meu Deus do céu, como tem coadjuvante nesse filme aqui. Mas, querido, seguindo com a nossa pautinha e para começar a nossa resenha Vera por aqui, 2 recadinhos importantes. Primeiro, aproveite para seguir a gente no Instagram, @esqlvs.podcast, se inscrever no seu agregador de podcast favorito e dar 5 estrelinhas mágicas para ajudar a levar a palavra para aquela amiga ou amigo que adoram Jake Gyllenhaal, seu abdômen definido e um bom filme de pancadaria. E segunda, o seu João Pedro, ativa aí pra gente a sabedoria das multidões, que eu tô curioso para saber o que público e crítica tem achado desse remake de Matador de Aluguel. Manda bala. Sansa, a recepção da crítica tem sido pesada como a mão do McGregor. O filme conta com 6.2 de 10 lá no IMDb, 57 de 100 no Metascore, 2.7 de 5 no Letterboxd e no Rotten Tomatoes, o filme é aprovado por 60% na crítica e 56% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa nessa bodega, que é a opinião do Senta que lá vem spoiler. Começando aqui pela Loris. Conta pra gente, ainda sem spoiler, Matador de Aluguel do Gyllenhaal. Você gostou, amou ou dá pro gasto? Não gostei, não amei e não dá pro gasto. Próximo. Cara, eu acho que se tivesse eu gostei muito dessa síntese da Loris, mas se tivesse um meio termo entre dar pro gasto e gostei, talvez fosse aí. Mas entre escolher um ou outro, eu acho que dá pro gasto, assim. Eu acho que as cenas são muito poderosas, assim, de luta. Eu acho que eu fico nessa parte. Eu acho muito bom, assim, o Doug Liman, ele faz isso já há muito tempo, né? Ao meu ver, assim, as atuações, o pessoal parecia que queria se divertir, mais do que, de fato, participar do filme. Principalmente ali com o McGregor, que praticamente ele fez o papel dele aqui na vida real, ele fez no filme. Um fanfarrão ali, querendo só brigar e arrumar problema, basicamente. E o que me incomodou realmente foi essa construção de roteiro, que a gente ia poder falar mais pra frente, assim. Mas eu ficaria no meio termo entre dar pro gasto e gostei. O JP, se eu falar pra você que eu comecei amando, você acredita? Porque aquela primeira cena, cara, né, no clube de luta, que ele chega misteriosão e a gente acha que vai ter um puta arranca-rabo e o cara acaba fugindo, né, pra não enfrentar, né, o ex-super lutador de UFC. Cara, é muito interessante, muito bem feita, muito bem filmada, muito bem enquadrada. O Doug Liman é um bom diretor. Queria dizer que ele é um bom diretor, ele tem criatividade, sabe posicionar bem a câmera e sabe fazer bons trabalhos. Acontece, cara, que pra mim é muito estranho você não aproveitar certos signos do filme original e repetir aqui. Não tem problema repetir alguns signos, não precisa ser um copia e cola.
Mas você tem o mocinho, você tem o vilão, você tem o ajudante do mocinho que o inspira, você tem o capanga do vilão que é um grande lutador, e você tem o interesse amoroso, é basicamente isso o filme. E esse Matador de Aluguel, né, remake, ele vai colocando tanto gente, tanto personagem, tanta motivação. O cenário, né, às vezes eu lembrei de Velocidade Máxima 2, Loris, talvez você vá lembrar também, quando o filme vai pro mar e aí começa a água pra lá, água pra cá, pancadaria no meio da água e desce, e sobe, jet ski, e a gente vai ficando um pouco perdido em relação a tempo e espaço. Em determinados momentos eu fiquei muito perdido em relação a isso. E o próprio vilão, né, gente? Quem é o final guy do outro lado? O herói tá bem determinado, a gente sabe que é o Dalton, é um remake, mas do lado de lá pra mim não ficou claro se era o cara ricaço da lancha, o grande vilão, ou se era o Conor McGregor, né, que tem uma apresentação bizarra, né, Brunão? Lá naquela cidade da Itália, onde ele aparece peladaço, né, balangando na frente, bundinha aparecendo também, e a gente fala, caramba, é esse o grande vilão? E o outro tá lá por tá, é mais fanfarrão. Eu gosto de alguns beats de comédia que a gente tem aqui, por exemplo, a cena da barba, né, no iate, achei divertida. O personagem que o JP trouxe no começo, achei ele tem algumas boas piadas, mas é a mesma piada se repetindo o filme inteiro até o final. Então eu achei que faltou um pouquinho de criatividade, sabe? Mais de pessoas fãs do filme de 89 para fazer um filme mais bacana aqui em 2024. E ele tenta emular algumas coisas, tem falas idênticas ao filme de 89 e eu gostei muito disso. Eu acho que como homenagem ele até que vai bem, mas como filme amarradinho, bem resolvido, para você pensar, quero ver mais disso, para fazer jus ao Jake Gyllenhaal, né? Que apesar de não ter sido um melhor boy para Taylor Swift, né, JP? Faz bons papéis, sabe fazer grandes papéis, a gente vai trazer aqui mais adiante. Eu acho que o filme deixou a desejar. Então eu vou deixar por enquanto no Dá Pro Gasto. Eu tô fechado no Dá Pro Gasto também. Ao mesmo tempo que você falou, Sansa, que o início do filme você já começou amando, lá no início do filme eu já comecei a parar de levar ele a sério. Tanto pelo fato das lutas parecerem computação gráfica, mas assim, ruim. Era um gameplay 100%. Como pelo fato de que o personagem do Jake Gyllenhaal é um boneco de ação, é um G.I. Joe ali. Ele leva uma facada e ele não sente nada. Então eu já fiz, cara, não tem impacto nenhum os acontecimentos desse filme. E até nas próprias viradas que vão acontecendo assim, são coisas que são levadas justamente para o personagem dele ter algum destaque, mas não traz peso nenhum para nenhum outro personagem, né? Então as coisas vão acontecendo, eu não me importei o suficiente. Eu acho que o filme dá pro gasto porque, querendo ou não, ele me entreteu, foi uma diversãozinha, eu dei umas risadas. Tem o Jake Gyllenhaal sem camisa, que é sempre um bônus aqui pra gente, mas assim, é um filme completamente passável, tá ligado? É um filme eu acho que até filme de sessão da tarde tem mais impacto às vezes. Eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer um bom filme de ação no quesito de ser um filme que tem impacto, sabe? No quesito que você sente as pancadas. Eu acho que tirando a última luta, que apesar de muito exagerada, é um pouco mais verossímil, as outras não tem impacto. A gente tá vendo ali estantes, a gente tá vendo ali dublês e gente se batendo sem um motivo muito aparente. Algumas são mais engraçadas e estilizadinhas, como a Briga das Tapas, que meio que tá viralizando um pouco agora na internet. Mas, tirando isso, é um filme feito pra gerar dinheiro, sabe? Tiveram essas últimas intrigas do roteirista do filme, dizendo que foi utilizada inteligência artificial para finalizar o filme, justamente por conta da greve dos roteiristas, que disseram que utilizaram para duplicar vozes e algumas coisas assim. É um projeto só pra ganhar dinheiro mesmo, sabe? E pra mim foi isso, eu assisti sem expectativa nenhuma e ele me serviu exatamente isso. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme, então, se você não assistiu, tá dado o recado. Muito bem, minha gente. Agora que o Marcudo liberou os spoilers pra gente, bora falar aqui sem freio. O que pra vocês funcionou no filme e o que deixou a desejar. E eu vou deixar o Brunão, que é fã do gênero, começar e depois a gente passa pro JP e pra Loris, que pelo visto vai dar uma de Marcudo e jogar aquele shade, né? Vai lá, Brunão. Cara, na verdade, assim, eu gostei muito do que você falou, a parte do que não tem problema fazer algumas cópias, né, do antigo. Porque eu acho que se ele tivesse copiado algumas coisas, realmente teria sido muito melhor. No primeiro, você vê uma construção do personagem até chegar naquele momento que ele arranca a garganta do outro cara. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Você está impossível. Mas você vê a raiva do cara. Você vê o porquê que ele chegou naquele
naquele patamar de, tô puto com você e eu vou arrancar sua garganta fora. Coisa que nesse filme não acontece. Do nada, ele, beleza, pega fogo no negócio, ele fica puto e aí ele se vira e fala assim, eu não gosto de ser pressionado e quando eu sou pressionado eu gosto de matar. Basicamente é isso. Então assim, não tem sentido, não tem nexo o negócio. Então o filme ali naquele momento, quando acontece, principalmente isso, até antes disso já, na verdade, eu já perdi o tesão no filme assim, que eu falei, pô, beleza, vou ver pela porrada, que aí eu gosto. A forma como as cenas são filmadas do soco, da porrada, da pancadaria, até os tapas na cara, aquela cena eu achei muito legal e muito bem feita. Toda a parte de UFC também, assim, eu acho que dá uma forçada forte na parte do UFC. Porra, eu gosto de luta, e aí chega o cara do UFC, quase chegou a matar, né? Dá a entender que ele matou um cara ali no ringue do UFC. Coisa que, teoricamente, a gente sabe que no UFC, às vezes, eles param a luta até antes do que deveriam, pra justamente não acontecer. Então, assim, pra mim é muita coisa que acaba ficando sem nexo, assim, no filme, e não precisava. Essa questão da briga de bar que tu falou, de fato, é um momento que, tipo... E é uma coisa que no filme original até eu consigo comprar. Essa aura de violência da cidade. Porque é uma cidade que todo mundo ali parece que acorda de manhã querendo dar soco em todo mundo. E justamente pelo clima de western do primeiro filme, que dá uma sensação assim que aquilo pode ser real. E aqui eles tentam replicar, né? A Charlie até chega assim pro personagem do Jake e faz, não, isso parece muito western da sua parte. Não parece, amiga. Não parece, só não parece. E aqui fica parecendo que é só uma cidade do Stephen King, sabe? Que todo mundo é ruim porque é ruim. Não tem uma justificativa muito melhor do que isso. Como eu disse, eu gostei ainda do filme um pouco, justamente por não levar ele a sério. Então foi só uma cambada de acontecimentos que foi ali acontecendo, meio mal costurados, e chegou a uma conclusão que eu achei legal, porque eu gostei da última luta. Eu gostei muito da luta do Jake Gyllenhaal e do Conor McGregor, porque eu acho que ali eles conseguiram sintetizar muito bem o que um filme de ação é, de verdade. Porque o resto, pra mim, é só besteira. Mas eu só queria dizer também que, novamente, voltando pra essa questão de matador de aluguel, quando acontece a virada do personagem do Patrick Swayze em 89, como o Bruno tava falando, a gente entende. Então, ele é levado ao extremo por muito tempo e perseguem toda a galera que ele gosta da cidade. Aqui acontece um incêndio com uma galera que nem morreu, e ele faz, agora eu vou me vingar. Aí ele mata uma pessoa, acabou, não tem mais nada. Não acontece mais nada. Ele traça lá um plano muito estranho, que eu não consegui entender muito bem. As coisas vão acontecendo só porque o roteiro quer. Aí chega no final, ele explode aquela lancha. Aí provavelmente morreu alguém ali, mas mais ou menos também. Aí a gente pensa que pelo menos ele matou o personagem do Conor McGregor e ele aparece vivo no final. Então assim, é um matador de aluguel que nem foi contratado pra matar ninguém e só mata uma pessoa. Eu achei complicado, achei muito complicado esse título. No primeiro, ele não é um matador de aluguel, mas pelo menos ele mata mais gente. E pra que serviu a dinamite, né? A gente vê a dinamite, ela é colocada ali e você pensa, tem um plano muito bem elaborado que a gente vai entender daqui a pouco. Mas não, né? Além de tudo, a dinamite quase mata a mocinha do filme, né? O plano dele é explodir o barco da galera dos vilões, mas ele explode o barco dele também. Então o plano dele era resgatar a menina e sair nadando até a costa. Não faz sentido. Ele tava contando que o personagem do Conor McGregor ia aparecer depois, de bote. Não tava, cara. Não tava. É muito mal feito. Tudo é começado, tudo é jogado e nada é terminado. Pra quê que ele é um lutador de UFC que matou um cara? Pra quê? O que isso é de relevante na história? Tipo, que diferença que vai fazer? Pra no final, eu estou com medinho de lutar aqui com outro cara, mas aí eu vou lutar mesmo assim? Não faz sentido. Porque até ele fala, né, no final, fala assim, você tá com medo de me encarar? Por quê? Enfim, é tudo muito jogado, os coadjuvantes são jogados, você pensa, nossa, que legal essa menina da livraria com o pai dela e bababá, e daí? Nada. Sabe, a bartender lá, igual falou também, não, que legal, ela tem uma personalidade bacana, marcando, e daí? O que isso vai levar pra história? E a mocinha, eu não vejo graça nela também. E é tudo isso, é tudo sem sentido, e eu acho que funcionou muito bem no filme de 89, que é isso que a gente estava falando, da briga de bar, e desse cara que é o Leão de Chácara, funciona, né, ali com esse filme de 89, com o Patrick Swayze, mas não funciona com esse filme agora. Eu acho que talvez eles teriam que fazer outras adaptações,
Mas assim, não simplesmente mudar, não, esse cara aqui vai ser ex-lutador de UFC e pronto, isso vai resolver. Não é assim. Achei que ficou tudo meio fora de contexto, ficou tudo solto, ficou tudo coxa de retalho. Então, nossa, eu realmente não gostei de absolutamente nada além dos músculos do Jake. Eu queria bater um pouquinho mais nessa tecla, gente, do remake, porque assim, se você vai fazer um remake e vai mudar coisas raiz, você não faz um remake, você dá outro nome, né? Faz um passado do UFC, vai trazer um lutador do UFC legal, você faz um filme novo e tá tudo beleza. Se você vai fazer um remake, eu acho que tem certas coisinhas que você precisa cumprir, você precisa passar, você precisa homenagear, além do fato dele entrar num bar e tomar café toda vez, né? E outras coisas super básicas que vão dar uma piscadinha, mas uma piscadinha meio no tique nervoso, assim, pro filme de 89. E aí eu trago aqui pra vocês, gente, 11 Homens e um Segredo, Nasce uma Estrela, It, A Coisa, e o próprio Millennium, né, que tem o original, se eu não me engano, que é sueco, e teve o remake americano, né, com o último James Bond. Aliás, eu adoro o remake de Millennium. São remakes que vão seguir, né, super de perto os originais, que vão percorrer um caminho, vão fazer as homenagens direitinho, só que eles conseguem se diferenciar em pequenos pontos, sabe, pitadinhas. Aqui eu acho que eles mudaram demais a história e meio que assim, eu não sei se as pessoas vão falar assim, caramba, que filme legal, puta, tem o de 89, vou ver também, me deu uma puta vontade de assistir. Eu acho que é o contrário, é meio que assim, nossa, ainda bem que essas 2 horas acabaram, valeu Amazon, obrigado pelo entretenimento, até tirei um cochilo aqui, levei o cachorro pra passear e continuava a bagunça na lancha e vou passar longe aí, não quero nem saber do Patrick Swayze, né? Lembrei de um outro coadjuvante que tem no filme também, que é o Crocodilo. Que quando falavam do crocodilo, pra mim eu fiquei pensando, eu falei, mano, esse cara vai comer o Conor McGregor no final. Tipo, era a cena que eu tava esperando, eu falei, porra, vai vir, ele vai comer o Conor McGregor no final. E come uma pessoa no meio do filme, depois desaparece, não acontece mais nada, esquecemos o crocodilo e todo mundo nada na água 300 vezes depois. Cara, não tô entendendo mais nada. E aí que realmente é isso, você vê com sentido cômico, né, da coisa pra você poder passar pelo filme. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui. Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão pra Matador de Aluguel de 2024, hein? Com o Jake Gyllenhaal, que assim como seu precursor, tá esperando todo mundo na Prime Video Ladies First. Lois. Então eu vou votar com o pessoal do Rotten Tomatoes, o público, não a crítica, porque dessa vez a crítica foi até muito boazinha. Eu vou votar com o público 56 e olhe lá. Eu vou ficar um pouquinho acima da Loris, eu vou voltar ali com a nova nota 59 poltronas amarelas. Eu ia dar um pouco mais, mas depois desse episódio eu acabei diminuindo um pouco a minha nota. Eu vou ficar nas 56. 56 poltronas amarelas. É difícil dar nota pra filme meio ruim, né? Porque a gente fica assim, puta, o filme é meio bosta, ele é meio cansativo. Ele não chegou no objetivo, ele tá aí pra ganhar dinheiro. E tá dando certo, porque ele tá em primeiro lugar na Prime Video já faz quase uma semana. Mas eu tive momentos de diversão aqui, apesar de todas as críticas, eu consegui dar umas risadinhas aqui e ali e tive a curiosidade de resgatar o filme de 89 e é por isso, além do abdômen do Jake Gyllenhaal, ele gosta, que eu vou deixar o filme com 60 poltronas amarelas. Muito bem, consultando o Abaco aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, chegamos à média de 58 poltronas amarelas para Matador de Aluguel. Bom, você que é ouvinte do Senta Que Lá Vem Spoiler há 5 minutos, 5 dias ou 5 anos, sabe que a gente não gosta de terminar nenhum programa aqui com esse gostinho de banana véia, né? Justamente por isso a gente vai trazer aqui 5 produções com um galã polêmico, Jake Gyllenhaal, que valem muito a pena. Eu começo aqui, gente, com um filme que me apresentou Jake Gyllenhaal em um universo, cara, muito sinistro, muito sombrio e que me deixou encantado, principalmente com aquele coelhão cheirado maluco do Donnie Darko, lá de 2001. E é muito interessante como as pessoas ao longo dos anos vão descobrindo esse filme, né, que é um suspense, é um thriller, mas ele tem um caráter meio psicodélico, né, o jeito que o coelho vai aparecendo na vida do Jake, aquela cidade super soturna, sombria, um roteiro com pontas muito soltas. Eu lembro que no começo o filme ele era até tratado como um filme B, meio tosco, meio qualquer coisa, e assim, do dia pra noite virou cult.
né? Muito interessante a gente observar isso. O Jake era novinho aí, né, Laura? Se eu não me engano, ele tinha uns 19, no máximo 20 anos, né? Dava pra ver a carinha dele, bastante espinha ainda na época, mas ele se sai bem, né? Pelo menos foi a estreia, né? Foi onde eu conheci ele, e é um filme que vale muito a pena. Se você nunca viu Donnie Darko, vale a pena dar uma olhadinha. Ele tem 87% da crítica, 80% do público no Rotten Tomatoes, 4 de 5 no Letterboxd e também tá na Prime Video, olha só. Como todo adolescente que cresceu nos anos 2000 e era um pouco emo e um pouco depressivo, Donnie Darko foi um dos filmes que eu mais assisti na minha vida, cara. Meu Deus do céu, eu era totalmente aficionado por esse filme. E foi aí que eu conheci o Jake Gyllenhaal e sou apaixonado por ele desde então. Mas eu curto muito esse filme, eu gosto muito dessa aura meio sci-fi, meio sobrenatural, meio problemas mentais que esse filme tem. Eu gosto muito de todas as discussões que ele desperta, e ninguém nunca chega a uma conclusão 100%, né? A gente tira algumas coisas que a gente deduz, mas não tem uma resposta fixa. Eu gosto dessa brincadeira com múltiplas realidades e viagem no tempo. Eu gosto muito desse filme. Eu acho, apesar de ser um roteiro que ele deixa muita coisa em aberto, ele ao mesmo tempo te envolve a ponto de você não ligar pra isso. Donnie Darko não é um filme sobre respostas, é um filme sobre perguntas. É um filme sobre aceitar o fim da vida, saber que você vai morrer só no final. Então eu acho esse filme maravilhoso. Tem um livro do roteiro aqui, de vez em quando eu folheio, porque eu acho ele maravilhoso. E agora falando sobre o meu filme do Jake Gyllenhaal, não podia ser outro além de Zodíaco, que é do David Fincher, do diretor David Fincher, e é um filme / quase um documentário ali, que fala um pouco sobre as investigações do assassino do Zodíaco, que atormentou São Francisco ali na década de 60 e 70. É um filme que não chegou a uma conclusão, e o David Fincher utiliza muito disso para criar um filme que te deixa frustrado no final, ao mesmo tempo que te entrega momentos maravilhosos. O Jake Gyllenhaal aqui interpreta um dos personagens centrais ali nessa investigação, que foi o cartunista Robert Graysmith, que ficou totalmente obcecado e maníaco atrás de descobrir a identidade desse assassino. O filme conta também com o Robert Downey Jr. e o Mark Ruffalo, quase uma reunião ali do MCU, e é um dos meus filmes preferidos do David Fincher e também do próprio Jake Gyllenhaal. Eu só queria complementar sobre o Zodíaco, que eu acho que é um dos filmes que, se você perguntar assim, me fala um filme que caracteriza o gênero suspense, é o Zodíaco. Porque ele é um suspense o tempo inteiro, e apesar dele não ter final, e aí é um pouco de culpa das pessoas de nem procurarem saber a história do Zodíaco antes, não tem que ter final mesmo, né, gente? Até hoje, eu abro a televisão aqui, em qualquer streaming, tem vários documentários de fulano achava que o pai dele era o assassino do Zodíaco, a Beltrana achava que era o avô, todo mundo acha que é um parente, até hoje ninguém sabe, mas a construção do suspense do David Fincher nesse filme é assim, genial. Eu acho que ele define muito o que é suspense nesse filme. É um dos meus preferidos dele também. Lembrando que o Zodíaco está disponível lá na Max. Bom, o filme que eu trouxe aqui é O Abutre, o filme de 2014, onde o Jake Gyllenhaal ele interpreta o jovem Louis Bloom, que para enfrentar dificuldades de conseguir um emprego formal, decide entrar no agitado submundo do jornalismo criminal independente de Los Angeles. A fórmula é correr atrás de crimes e acidentes chocantes, registrar tudo e vender a história para veículos interessados. Basicamente, a própria sinopse do filme, ela já é um pouco indigesta, né? Assim como é o próprio filme. Então, quando eu assisti o filme, eu senti muito isso. Porque não é fácil você ver a pessoa procurando uma desgraça alheia, basicamente, para vender e lucrar com isso. Mas eu acho que, pra mim, assim, dos papéis que ele fez ao longo dos filmes, esse, de fato, assim, é um dos melhores, se não o melhor. Eu acho que perde pra Jimmy Bolha, pra mim, que é um filme do coração, não, brincadeiras à parte. Mas, de fato, é o melhor papel que ele fez. Além desse filme, também tem René Russo, espetacular no papel. Então é um filme que realmente vale muito a pena assistir. Vale dizer, né, Brunão, que o Jake não piscou nenhuma vez nesse filme, nesse papel. E se eu não me engano, você me corrige, Loris, ele concorreu ao Oscar, né? Foi um dos que concorreu ao Oscar nesse ano, não ganhou, mas estava lá. Eu também acho um dos melhores papéis dele, eu acho que é o melhor. É uma curiosidade, o Abutre foi o primeiro vídeo que a gente fez para a Tela que Habito há mais de 8 anos. Se tiverem curiosidade, corram lá no YouTube para me ver, 8 anos mais nova. Enfim, foi o Abutre. Lembrando que esse filme ele teve 95% de crítica no Rotten Tomatoes
e 86% do público, e ele está disponível também no Max. Eu trouxe um filme que, se você não viu, a gente vai cortar relações aqui também, porque é outro filme que é obrigatório, que é O Segredo de Brokeback Mountain. Se você ainda não ouviu falar nesse filme, se você não sabe sobre o que esse filme é sobre um romance proibido entre dois cowboys. E eu vou falar que, na minha opinião, é um dos filmes mais injustiçados da história do Oscar. Porque ele deveria ter ganhado o Oscar de 2006 e não ganhou. Pelo menos Ang Lee, do meu coração, levou para casa o de direção. Eu acho, assim, um primor. E o que eu acho mais primoroso ainda nesse filme, assim, o Jake tá maravilhoso, tanto dele, né, quanto do Heath Ledger, as atuações são muito sutis, né, porque não é nada muito declarado, né, afinal de contas é um romance proibido, então eles têm que ser discretos, então é tudo muito contido, tudo muito, né, as interpretações estão muito nos detalhes. E os dois conseguem passar tudo. O filme é maravilhoso. E o que eu acho genial também nesse filme é justamente o Ang Lee, um asiático, conseguir trazer essa aura, né, do cowboy, daquela coisa bem norte-americana. Ao mesmo tempo que ele capta essa aura, ele ainda traz essa subversão, né, do gênero. Lembrando, né, Loris, que o Brokeback Mountain perde o Oscar pra Crash, que é um filme que ninguém lembra. Sempre que eu falo, perdeu pra Crash. Crash? Que filme é esse? Porque tem, sei lá, uns 4 filmes que chamam Crash e o que ganhou o Oscar é o menos importante de todos, né, JP? O único Crash que existe é o do Cronenberg. Só queria dizer isso. E eu não... Pra ser muito sincero, eu nunca tinha assistido O Segredo de Brokeback Mountain. Eu assisti pra gravar o episódio, na verdade, o Sansa falou assim que a gente ia comentar outros filmes, e eu acabei aproveitando a oportunidade, porque quando saiu eu era muito novo, e quando eu comecei a descobrir a minha sexualidade, entender a minha sexualidade, eu assisti uma cambada de filme de final trágico, e eu tava sem saco, eu tava sem paciência pra chorar com o filme, e eu disse não, depois eu vejo. Aí o tempo passou, e eu sofri calado, e acabou que eu não assisti. E aproveitei a oportunidade agora e, de fato, cara, que filme bonito. Eu via muito debate sobre como era um filme extremamente erotizado e como, às vezes, tinha cena de sexo demais. E eu não vi nada disso. Eu achei um romance muito bonito, uma história muito honesta de dois homens que se amam, mas, além de brigar com a própria sociedade, precisam de brigar consigo mesmo, sabe? Consigo. E enfrentar os preconceitos. O personagem do Heath Ledger é incrível. A entrega desse cara nesse filme é maravilhosa, e o Jake Gyllenhaal não fica muito atrás. A forma como eles vão construindo isso tudo, e realmente a forma como eles conseguem atuar e passar ali essa mensagem pra gente, seja de uma dor num momento, da angústia de outro, da felicidade em outro, e assim por diante, é muito mérito dos dois. Então, assim, é um filme sensacional, realmente, que tem que ser visto. Tem que ser visto e revisto, e ele tá disponível lá na Star Plus. Vamos lá, gente. Quinto e último filme, última dica aqui com Jake Gyllenhaal. Eu imagino que os nossos ouvintes estão esperando por Enemy, ou O Homem Duplicado, né? Que é um filme cult, se eu não me engano é A24, super legal, que tem monstro e tem um final que ninguém entende, mas não vou trazer isso não, porque o papo hoje é sobre Matador de Aluguel, então vou fazer uma pequena homenagem recomendando Marcados para Morrer, ou no original End of Watch, gente, de 2012. Esse filme é uma delicinha, é uma gostosura, filme de buddy cops, sabe? Aqueles policiais amigos que estão lá patrulhando Los Angeles, tentando livrar Los Angeles do crime. O Jake Gyllenhaal tá diferente, ele tá agressivo, ele tá carecão, né? Ele não tá com esse cabelinho na régua, na cera de sempre. Velho, é muito legal o personagem dele e também o do Michael Peña, né, que faz par com ele. No elenco a gente tem a Anna Kendrick, a América Ferreira, tem o David Harbour, lá de Stranger Things e tantas outras coisas, e também tem uma trilha sonora maravilhosa, principalmente com Public Enemy. Eu fui conhecer Public Enemy graças a esse filme, e se você procurar Harder Than You Think, que é um hino do Public Enemy no YouTube, você vai ver nos comentários que uma galera chegou por causa de End of Watch. Eu recomendo demais pra quem não assistiu ver, e quem já viu rever, vale a pena, e o Jake tá matando a pau aqui. Eu só queria fazer uma observação, porque a gente meio que fechou o ciclo, né? A gente falou sobre Matador de Aluguel de 89 com Patrick Swayze, Matador de Aluguel de 2024 com o Jake Gyllenhaal, e o Patrick Swayze também aparece em Donnie Darko.
Eu esqueci dessa observação. Então a gente tem aí um encontro de futuro e passado dos mesmos personagens. JP, muito bem lembrado, Patrick Swayze, que seguirá vivendo aqui em nossos corações. E olha, se você ainda não viu essa última dica que eu dei aqui no Marcados pra Morrer, ele não está em nenhum serviço de streaming, mas ele tá, naquela locadora que fica pertinho de você. Bom, minha gente, antes de dar tchau, eu quero fazer 2 convites para você aí do lado. Primeiro, deixe seu comentário no nosso Instagram ou na sua plataforma de áudio favorita, dizendo o que você achou do Matador de Aluguel e das nossas diquinhas do menino Jake, que a gente lê todos por aqui nos próximos programas. E logo depois da Páscoa, atendendo a pedidos, teremos um programa super especial sobre o problema dos 3 corpos, que o Marcudo não para de comentar no nosso grupo do Zap, comparar com o livro e distribuir vários spoilers emocionais. Esse Marcudo, vou te contar, viu? Que cara mais sem graça. Gente, tchau, tchau, muito obrigada. A nossa arrobinha é @atelaquehabito. E no YouTube também, para vocês irem lá me ver 8 anos mais jovem, pra vocês verem como é meu rostinho. No YouTube é a mesma coisa, A Tela Que Habito. Espero vocês lá. Eu tenho um podcast que chama Longe de Mim Criticar. Ele tá em pausa, mas você pode ouvir ali os episódios que já foram ao ar. E também você me encontra lá no TikTok falando sobre várias outras coisas ali do entretenimento. Valeu, pessoal, e até depois. Valeu, pessoal. Obrigadão pelo papo e até a próxima pancadaria. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!